Samuel ele professora. Tá, então, se vai poder ficar pertinho, porque aí eu duro umas 2 horas. Mas se não for assim, eu acho que eu não vou durar nem meia. Porque lá aí na voz vai, aí não tem jeito. Tá bom? Então, se for todo mundo bonito, Pai, você me respeita, a gente faz a revisão, tá? Você não precisa nem durar 2 horas. Se você fizer revisão só da Isso. Exatamente. Que é o que eu sempre faço. Os colegas que estão comigo aqui, a maioria que sabe disso. Adoro. Eu falo com vocês, você Adora. chega lá e não sabe. Mas adoro. Não tem choro, não tem vela, tá? Ó, Oi, vamos começar então. chama a Isadora. O nosso conteúdo, prova, ele está concentrado em 3 aulas de tecido ósseo e 3 aulas de tecido muscular. Não foi? A última vez que nós nos vimos, a gente concluiu o músculo liso. Foi ou não foi? Foi, né? Então, para que a gente contemple esse conteúdo todo aí na prova, a gente discute os principais pontos dessa revisãozinha da aula de hoje. A professora Josi e eu discutimos essa questão da revisão e a gente decidiu até protelar um pouco a prova para que vocês não ficassem sem de fato, porque tem muitos colegas que chegaram depois, perderam algumas aulas, então para a gente não deixar de abordar tudo na conversa. Ainda bem que você chegou Mas, depois. a gente Salvou, não. revisa. I'm sorry. A pessoa I'm sorry about that. tá com dozinha. E aí, a gente aproveita e revisa tudo, mesmo com os colegas que já estão aqui se traumatizando comigo há mais tempo. Tá bom? Começamos pela aula 1, tecido ósseo. Essa que aqui está diante de você. O que era mais importante nesta aula era caracterizar os componentes mesmo. Então, nós sabemos o que? Trata-se de um conjuntivo especializado, é ou não é? E por ser um conjuntivo especializado, ele guarda as mesmas características de todos os outros conjuntivos. São elas ter um componente que é de matriz, ter um componente que é proteico e ter um componente celular. Não é assim que todos os conjuntivos se apresentam? O que varia entre um conjuntivo e outro, então, que os torna tão distintos, tão diferentes? É a proporcionalidade desses componentes. A gente falou isso desde a nossa primeira aula. No caso específico da matriz óssea, uma coisa é muito distinta nesse tecido, que é o fato de a matriz, além de carregar o seu componente proteico, ela é também calcificada, mineralizada. Isso é muito vantajoso, porque dá a esse tecido a capacidade de atuar até mesmo a nível metabólico. Você concorda? Você consegue, né, absorver componentes dessa matriz calcificada, em especial o cálcio, e utilizar para outras finalidades. Depois o que você faz? Volta a produzir essa matriz e tudo isso é feito por ação de grupo de células especializadas. Quem são essas células? Perfeito. Nós temos então 3 grupos celulares que fazem parte desta organização. O primeiro deles, o osteoblasto. Este que irá diferenciar-se em quê? Osteócito. Está escrito, tá, gente? É só acreditar. E temos ainda um outro grupo celular, que são os nossos osteoclastos. Então, aqui, entre esses 2 grupos, o primeiro deles, osteoclasto e osteócito, são os responsáveis pela síntese da matriz óssea. Enquanto este outro grupo, que são os osteoblastos, me desculpe a médica, os osteoblastos farão o papel de reabsorver essa matriz. É ou não é? É. Sim. é osteoclasto, Osteócito.
Na verdade, é importante a gente mencionar que essas duas células aqui, os osteoblastos e os osteócitos, são, na verdade, a mesma célula. O que varia entre elas é o nível de maturidade. Então, aqui ela ainda está imatura e aqui ela já está num nível de maturidade maior. À medida que ela sintetiza a matriz óssea, ela faz essa conversão de osteoblasto para osteócito, tá certo? Mas é o mesmo grupo celular. O que varia mesmo é o nível de maturação, de maturidade dessa célula. Agora, o osteoclasto não. Esta é uma célula especializada em retirar o cálcio da matriz óssea. Tudo bem? E aí, o que a gente faz com esse cálcio? Bastante coisa, né? A gente utiliza em mecanismos sinalizatórios, bomba, mesmo? Que a gente tem membranas celulares. É muito útil o cálcio no nosso organismo, né? Então, por isso, antes da gente falar dos componentes, nós havíamos falado de função também, né? Qual que é a função do tecido ósseo? Vários, né? Promover a estrutura, dar suporte à nossa musculatura, também é responsável por comportar a nossa medula, entendeu? Apesar de sabermos que medula não está presente em todos os ossos, somente na primeira infância, né? À medida que a gente envelhece, a nossa medula começa a ficar medulativa, né? Começa a ficar restrita só a alguns ossos, né? Mais especificamente as epífises dos ossos longos, os ossos chatos, tá certo? Mas a primeira infância você tem medula vermelha em todos os ossos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, essa é uma das outras funções do tecido ósseo, né? Além de dar estrutura e suporte ao tecido muscular, também é responsável por guardar, comportar, proteger a medula óssea e, como eu falei também, servir como fonte, né, um grande depósito destes íons, cálcio em maior proporção, mas também fosfato e outros. Tudo bem até agora? Agora a gente entra nas células do nosso tecido, nas nossas linhagens celulares que a gente estava mencionando agora. Então a gente tem a linhagem osteoblástica, que é formada, como eu tinha dito, pelos osteoblastos mais imaturos e os osteócitos mais maduros, e ainda tínhamos os osteoclastos, né, que eram uma linhagem celular responsável pela reabsorção. E aí, nessa imagem, é possível que você visualize estes grupos celulares. E a gente também os viu quando fizemos a nossa aula de tecido ósseo lá na microscopia. Foi ou não foi? Foi, né? Infelizmente, a gente teve alguns percalços, mas esses problemas todos já foram sanados. E após prova, estaremos de volta ao nosso laboratório como usualmente fazíamos. Não, apenas agora, mas dentro do 3 e dentro do 4 eu não abro não. Meu Deus, né? Não, mas desculpem, para vocês não entrarem em desespero nesse momento. Primeiro, não é difícil. E segundo, naturalmente eu vou proporcionalizar o conteúdo, né? Apesar de a gente não ter conseguido fazer na N2, eu não vou carregar tudo lá pro N3 não, senão vai virar uma maluquice, né? Então a gente começa aí no ósseo, no cartilaginoso e o que vier aí pra frente. Tudo bem? Tranquilo? Mas não achei que era uma boa ideia de fazer prova prática agora, porque apesar de vocês terem tido muita aula prática, os colegas que chegaram não tiveram nenhuma, né? Então, para a gente evitar antes, né? A gente faz da N3 quando tiver todo mundo a mesma quantidade de tempo. Se é bom, se é ruim. 10 horas. Ótimo. É ótimo. Vocês vão gostar tanto da prova prática, vocês ficam com medo dela só de fazer. Depois vocês acabam gostando. Ajuda muito. Então, ó, vejam bem que interessante, né? Quando nós discutimos o conjuntivo desde o início, lembra que nós sempre dizíamos que havia na parte mais extrema desses tecidos uma área mesenquimatosa de onde essas células iam se originando, vocês se lembram disso? Aí elas se diferenciavam e aí transformavam-se nas células específicas do tecido, seja ele cartilaginoso, conjuntivo, adiposo, sanguíneo, por aí vai. Mas sempre há uma origem mesenquimal. No osso isso não é diferente. A gente vai ter uma extremidade onde essas células começam a se desenvolver. Então, se eu avaliar um corte ósseo, as células que estão mais na extremidade do corte vão ser sempre as mais imaturas. Elas são mais próximas do mesênquimo. Então, aqueles são os osteoblastos. À medida que eles vão secretando a matriz óssea, a matriz vai os
enclausurando. E aí, cada vez mais, eles se internalizam dentro do tecido ósseo. Então, quando a gente olha a parte mais interna ao corte, ali estão os osteócitos, tá certo? E no caso do tecido ósseo, como a gente vai ter os osteoclastos, eles também serão células que sempre ficarão em extremidades ósseas, porque eles estão reabsorvendo, tá vendo? São células bem grandonas, multinucleares, tá certo? Eu vou ver se tem uma outra imagem mais à frente, onde isso fique mais claro para nós, tá? Exatamente, ó. Então pense, aqui o que você está observando é um corte onde há osso e músculo que está ali aderido a ele. Consegue visualizar isso na sua anatomia? Sua anatomia que é edsoniana? Consegue visualizar isso? Então temos osso, temos músculo. Entre essas duas estruturas, né, haverá sempre uma região mesenquimal, onde a gente vai ter a formação dessas células. Então, veja, aqui é matriz óssea, você concorda? Então, se a gente está visualizando que o músculo está aqui, você concorda que essa é a extremidade? É onde o osso acaba, né? Então, aqui nessa região estão os osteoblastos. Ó. Então, ó, aqui, mais próximo aqui a essa área, aqui temos os osteoblastos. À medida que internaliza-se, aí a gente vai ter os osteócitos, porque esses que estão mais na parte interna ao osso, já secretaram tanta matriz que já estão, né, enclausurados nela. Então aqui temos os nossos osteócitos. Então se eu pergunto para você o que é um osteoblasto, um osteócito, basta você localizá-los dentro da matriz. Aquilo que estiver mais internamente é um osteócito, aquilo que estiver mais externo é um osteoblasto. Tudo bem? E o osteoclássico ele já se mostra bem maior. O osteoclasto ele tem uma morfologia muito distinta, né? É uma célula grande, né? Ó, olha ele aqui, ó, multinucleadão, tá vendo? Coisa linda. Mas ele também fica na extremidade porque a sua função é de reabsorver a matriz. Até aí tudo bem? Então, a nível de células do tecido ósseo a gente está ok? Tranquilo? Tem dúvidas? Sim ou não? Os osteoblastos se formam na parte mesenquimal. A origem é de células mesenquimais. Eles vão se diferenciando das células mesenquimais até virarem os osteoblastos. Isso, é blasto, tá? Tudo bem, gente? Ó, aqui dá pra ver bem direitinho essa estrutura. Olha que legal. Olha aqui que maneirinho. Você lembra que eu joguei no chão? Osteoblastos, osteócitos, osteoclasto. Estão vendo? O osteócito mais interno, o osteoclasto mais externo. O osteoclasto, essa célula grande, multinuclear. Tudo bem? Tranquilo? Essa daí eu não entendi. A outra estava mais fácil. Dá uma moça aí. Aqui, não. Isso aqui isso aqui é uma área de ossificação. Então isso aí ainda está sendo produzido, essa matriz. Por isso que você está vendo só um pequeno pedaço, né? Nossa, prof. Eu vou buscar um café para você, pelo amor de Deus. Não, tá bom, Assim tá ótimo. Falei que precisava de ter dó, eu não poderia ser. Não Ó, deixa. tá certo. Vamos falar. Ó, já estou eu gritando aqui, ó. Não pode, gente. Chega no final. Gente, o que era importante a gente saber? O processo de reabsorção. Olha lá que interessante. A função do osteoclasto não é reabsorver o tecido ósseo quando a gente precisa de cálcio, fosfato? Pois então, de que maneira ele faz isso? Como é possível o osteoclasto retirar esses componentes calcificados de dentro da matriz? Bom, isso só é possível porque os osteoclastos, eles têm uma morfologia bem distinta. Eles têm uma área, tá, onde a gente vai ter umas modificações de membrana que nós chamamos de borda preguiada. Então, o osteoclasto, ele tem uma estrutura chamada de borda preguiada. Nesta borda preguiada é que essa célula se conecta dentro da matriz. E dentro do osteoclasto, ele tem um mecanismo enzimático em que ele é capaz de produzir ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco.
mas quando em contato com a matriz calcificada, consegue fazer abrasão. Então, o ácido carbônico, ele começa, né, a se dissociar ali, formando H+, e dessa maneira, ele começa a promover essa absorção óssea. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, eu vou ter ácido carbônico. Vocês sabem o que acontece com o ácido quando ele está no meio aquoso, sabe? Ele dissocia-se. Vocês viram isso lá na bioquímica, não é mesmo? E essa dissociação, ela irá produzir o íon H+, e no caso do ácido carbônico, um componente que é o bicarbonato. Você concorda? Então, o que vai acontecer? Esse ácido dissociado, ele vai acompanhar a parte dele carregada negativamente, ela vai fazer um processo de troca iônica, em que o bicarbonato sai junto com o sódio. E isso faz com que o sódio entre. Então, perceba o mecanismo de Bohr, tá certo? Além disso, quando eu tiver a nossa saída de ácido carbônico, eliminação de sódio positivo, vai sair também junto o íon H+. É ele que cai na matriz e começa o processo ali de erosão dessa matriz. Então, o íon H+ é responsável por fazer isso, tá certo? O que ele faz? Meramente, ele reduz o pH naquela área. Porque íon H+, a gente sabe, vocês já viram lá na bioquímica, que o que faz o pH baixar é o aumento da concentração de íon H+, não é mesmo? Vocês concordam? Então, quanto mais íons H+ eu tiver dissociados, mais baixo vai ser o meu pH, concorda? Então, quando o osteoclasto ele produz o ácido carbônico, o objetivo é que ele consiga dissociar esse ácido e encher aquela região óssea de íon H+, porque o pH cai. Quando o pH cai, isso vai promover essa erosão, concorda? Tudo certo? E aí, essa erosão é que permite que aquela matriz calcificada, que é de cristal de hidroxapatite, vire cálcio iônico e seja reabsorvido pelos osteoclastos aqui na borda biliar. Isso ficou claro? Sim ou não? Olha lá, tem um esqueminha muito bonito disso aí para vocês verem, ó. Então, isso aí é o osteoclasto em contato com o tecido ósseo. Olha lá que lindo. Aqui, ó, eu tenho justamente a dissociação do ácido, tá vendo? Eu vou ter saída de bicarbonato e, ao mesmo tempo, o H+ aqui, o íon H+ aqui sendo despejado na matriz óssea, tá vendo? Aqui o pH ficará reduzido e haverá destruição dos cristais de hidroxapatita. É isso que permite com que a gente reabsorva o cálcio. Está claro? Tudo bem? Tudo certo? É só você dizer o seguinte, olha, à medida que o íon H+ chega na matriz óssea, reduz ali o pH. E aí a redução do pH, a acidez daquele ambiente, começa a favorecer a destruição da matriz calcificada, né, dos cristais ali da matriz óssea. Está claro? Sim. Tudo bem? Legal. Por que é importante a gente entender o funcionamento disso? Por que vocês acham? Porque o H+ chega na matriz óssea e reduz o pH. E aí o que é interessante? A gente só consegue reabsorver esse material porque há uma borda abreviada do osteoclasto que faz esse contato, promove todo esse processo, né? Agora, por que é interessante a gente saber o funcionamento disso? Por causa da correlação clínica. Porque existem quadros patológicos em que falha justamente a borda abreviada do osteoclasto. E aí, o que acontece nesses casos em que um indivíduo tem um osteoclasto que nem tem borda abreviada? Ele consegue promover a reabsorção óssea? Não. Aí acontece um quadro interessantíssimo chamado de osteopetrose. Os dentistas que aqui estão já conhecem essa ocorrência e sabem qual que é a sua importância clínica. Então, a osteopetrose Você vai ser discursivo, tá? em que o indivíduo não tem borda abreviada nos osteoclastos, impede ele de reabsorver a matriz e ele fica com uma matriz extremamente densa, muito densa. Isso tem uma importância clínica
especialmente na área da odonto, porque esses pacientes não conseguem ter erupção dentária. Imagine, é tão denso aqui a região da mandíbula e da maxila que os dentes simplesmente não conseguem erupcionar. Né? E aí esse indivíduo fica, né, sem a dentição, tem falha de erupção para ser a dentição. E é interessante que vai depender de qual seja a manifestação, ó, porque quadros mais ou menos graves podem se dar. A gente falou isso. Ó. Isso aí é um paciente osteomielite. Como ele tem uma densidade óssea aumentada, se for necessário fazer uma exodontia, depois ele simplesmente não consegue, né, novamente regenerar aquela região, causando esses quadros inflamatórios bem severos, tá, gente? E uma coisa que é interessante sobre a osteopetrose é que esse aumento de densidade óssea, ele causa uma série de outros comprometimentos. Por exemplo, o indivíduo com a densidade óssea aumentada, ele acaba tendo problemas na própria produção medular. Ele fica anêmico, porque ele tem um osso tão denso que não tem espaço para a medula passar. Mas como é que ele faz hematopoiese? Não faz. Outra coisa que acontece também no indivíduo com osteopetrose é que, dada a densidade dos seus ossos, ele acaba tendo compressão de nervo craniano que pode induzir problemas neurológicos. E ao contrário do que muito se pensa, apesar do osso ser muito denso, isso não faz com que ele seja mais resistente, não, muito pelo contrário. Ele fica mais suscetível a fraturas. Ele é menos flexível. Exatamente. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que eu vou pôr isso na prova? Por favor. Já pegou. Já tá na prova. Vai ser discursivo, então. Com certeza. E daí a outra? Pode colocar as vezes dela, vai ser tudo discursivo. Na primeira, osteoporose, professor? Três? A gente tem 4 doenças, então, 4, 5 doenças. Não, teve uma falar que É sério. O que eu falei que ia cair o anezinho? Depois eu pus, eu não tenho A primeira correlação clínica, você falou que... Ah, pode crer. Mas era só por conta da fosfatase alcalina, né? Eu só queria que vocês entenderem. eu não lembro. Você falou que não. Mas eu realmente esqueci. eu nem sabia que tinha isso aí. Mas olha aí o que vocês fazem comigo. Não, Eu posso ver osteoporose, tão legal, tão divertido. Aí se eu falo que osteoporose, vai cair, vocês esquecem, cara. Mas Mas assim, acontece. É uma doença também que eu faço. gente, nesse slide aqui da osteopetrose, deem atenção para esse processo, tá certo? Lembrem-se como é que é feita o mecanismo de controle da reabsorção, saibam que é um mecanismo hormonal, não é mesmo? Que a atividade, né, dos osteoclastos, ele vai ser regulado por paratormônio e calcitocina, isso é fundamental saber, não é mesmo? Mas não se confundam, porque tem outro processo que sofre regulação óssea e que vocês vão precisar compreender, que é a nossa querida osteoporose. Então, este mecanismo aqui de controle regulatório da reabsorção, gente, é o fisiológico. Então, se eu chegar na prova e perguntar o que acontece na osteoporose, não adianta você falar para mim que os hormônios responsáveis pela regulação da absorção é o paratormônio e a calcitolina, porque isso é fisiológico. Você concorda? Então, paratormônio e calcitolina são os dois hormônios responsáveis por regular a atividade dos osteoclastos. E aí a gente tem essa regulação ocorrendo aí da seguinte forma. Olha aqui. Então, eu vou ter primeiro os nossos osteoblastos, aquelas células que são responsáveis por fazer síntese óssea. Ora, são eles que são sensíveis ao paratormônio, eles têm receptores de paratormônio, os osteoblastos. E aí, quando o paratormônio se liga em um osteoblasto, o que ele faz? Ele começa a secretar o chamado OPGL. O OPGL é um fator de crescimento. Ele faz com que a gente tenha uma proliferação de osteoclastos. Aí, os osteoclastos é que vão reabsorver a matriz. Então, funciona assim. Se eu precisar reabsorver a matriz óssea, ou seja, eu preciso de cálcio, preciso de fosfato, aí o que eu vou fazer? Liberar paratormônio. Quem que reconhece o paratormônio? O osteoblasto. O que o osteoblasto faz? Secreta OPGL, fator de crescimento dos osteoclastos. Aí, os osteoclastos irão diferenciar-se
e poderão reabsorver a matriz. O que você acha? Uma sequência Fácil. graciosa. É lindo de se ver, não é mesmo? Deus é maravilhoso. Tá tudo bem fácil. Negócio besta, nada de fácil, tá? Vão ser fáceis, porque eu vou assistir na prova. Mas vocês não ficam me cobrando, não estuda, viu? Ei, só uma pergunta, eu acho que todo mundo já perguntou, não vai ter prática, né? Eu vou vir de camisa. Vou botar a camisa. Não tem a prova. Aí cada um que chegar já se atende. Mas aí vai perguntar ele só pra ter certeza. É, né? Porque também né, tem que ter certeza. Tem que ter Você certeza. quer um cafezinho? Tá, tudo bem? Podemos ir pro 2 agora? Se tiver. Traz a garrafa e os copos aí. Ô professor, esse que você passou do ósseo é os principais pontos da prova? Esses aí são os principais pontos sobre o conteúdo da prova que você passou? São os principais pontos desse slide. Sim, mas eu digo desse slide são os principais pontos. Não, a prova tem mais, eu sei Do disso. ósseo, tem outro slide. Tem muscular também. Essa aqui, gente, é interessante aqui de lembrar que nós falamos muito de estrutura, né? Até invadimos um pouquinho, né? A anatomia ericksoniana, quando a gente classificou os ossos, né? Vimos aí que ele pode ser denso, esponjoso, não é mesmo? Compacto, né? Compacto ou denso. E que a gente pode classificar os ossos de várias formas, de acordo com o seu formato, mas eu não vou cobrar isso, tá, meus amores? Deixa que eu quero que eu cobrar de Seu você, vídeo né? disso aí. É, exatamente. É boa, É massa dessa Se não tirar, eu vou lá atualizar comentar, isso. agora. Então, ó, vamos deixar para que o Só a professor mídia, só a Dombre mídia. cobre isso de vocês. Eu vou cobrar outras coisas. Por exemplo, o tipo do tecido ósseo, que como nós estamos nisso, nosso objetivo é estudar tecidos e células aí que compõem o nosso organismo. Então, o que acontece? Nós temos uma estrutura óssea, que a gente chama de osso maduro, que tem uma composição muito característica, certo? E ele precisa formar-se de uma tal maneira que permita a passagem tanto da rede vascular quanto da rede nervosa. Isso é feito a partir da criação de unidades que a gente chama de ósteo, ou também mais conhecido por sistema de Haffers. Então, todo o osso maduro, ele tem distribuído nele este sistema de Haffers, ou ósteo, que nada mais é do que uma unidade que permite com que você tenha o suprimento vascular e nervoso do tecido. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, à medida que o osso desenvolve, ele vai se desenvolver para formar essas unidades. São elas, ó, o nosso ósteo ou sistema de Haffers, que vocês estão vendo individualizado aqui de uma maneira didática do junqueiro. E no centro dele haverá o nosso canal de Haffers. Ali passa um grande suprimento vascular. Você concorda? Paralelamente, haverão outros canais, tá certo? Que são responsáveis por interligar esse canal de Haffers com os canais de Haffers de outros ósseos, de outras unidades, até que isso tudo se comunique e chegue na extremidade de fora do osso, que é de onde vem a nutrição. Você concorda? Pois é, então é uma rede de comunicação, como se fosse uma grande tubulação. E você pode ver nesse código, se não me engano, eu te dei. Não, esse não é do Junqueira, não. Esse é o outro que eu gosto mais. O rosa. Então, ó, essa imagem é o rosa. Se não é a Gabi, eu que estou com a cabeça cheia de antibiótico, eu não estou funcionando mesmo, não. Então, ó, essa imagem aqui é do rosa. Olha o que ela está demonstrando para você. Aqui são várias dessas unidades, chamados ósteos, que vão estar divididos ali em canais. O mais importante deles é este central, o canal de Haffers. Se nós tivermos duas unidades dessa, uma ao lado da outra, haverá uma comunicação entre os dois canais de Haffers, que é o que a gente chama de canal de Volta. Isso está tudo certo? Outra coisa que nós teremos dentro desse tecido são as lacunas. Lembra quando a gente estava vendo as células ósseas? Não sei se lembram disso. E eu falei para vocês que o osteócito, à medida que ele vai se internalizando dentro da matriz, ele fica envolto pela matriz dentro da estrutura,
que a gente chama de lacuna, e essas lacunas também se comunicam, né? E aí, dessa maneira, elas vão promovendo a chegada de nutrição em cada um dos nossos osteócitos. Olha aqui as lacunas, ó. Vejam que em cada uma dessas haverá um osteócito. E ela ainda vai ramificar-se, estendendo aqui essas estruturas de comunicação, que vão ligando assim umas nas outras. Está claro? Sim. A gente conseguiu compreender o sistema de Haber? Então, o osso Um negócio, maduro... Pro, que eu acho que eu tirei essa mesma dúvida no de aula, só que eu ainda não lembrei certinho. A única coisa mais importante assim, do canal de Volkmann é que ele é o que liga os canais de Harvard, né? Isso, o canal de Volkmann comunica canais de Harvard. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu tenho essa estrutura sempre presente no osso maduro. E qual que é a função dessa estrutura? É justamente garantir o suprimento sanguíneo nervoso dentro do osso. Tudo bem? Então, o osso maduro é composto de unidades chamadas de sistemas de Harvard ou ósseos, e estes que serão compostos de canal de Harvard, canal de Volkmann e lacunas. Tudo bem? Tudo certo? Beleza. Como você escreve Volkmann? Volkmann. Não tem essa. Pouco sabe. Mas assim, se você escrever Volkmann e faltar um N, eu perdoo, tá? Eu não ligo não, viu? Eu tinha um professor na graduação. Escreve Volkswagen, filho. Funciona. Ele chamava de professor na graduação, Sozinho. professor de história. Muito querido, chamava Jodemir. Aí quando ele ia se apresentar pra mim, a gente falava, mas se você me chamar de Joelci, Jodemir, eu vou atender. Então se você escrever Volkmann com um K, um N, dois N, eu não vou Pro, você vai escrever com ele só, então vai ver como se isso aí, né? Ela vai Não, perguntar não sei como dizer. ocorre, não? Ela vai perguntar como ocorre o crime vascular. Eu acho que eu botei subjugado ali no chute pra você ficar feliz. Mas não tenho certeza também. Deus é bom. Falamos de artrite reumatoide, né? Olha que interessante, quando estávamos dizendo, né, de ocorrências que poderão induzir, né, quadros clínicos aí no osso maduro, nas articulações, não é mesmo? Então, vocês lembram como é que funcionava a artrite reumatoide? A gente vai voltar nisso quando estivermos discutindo lá em imuno, nas doenças autoimunes, né? A artrite reumatoide é uma doença autoimune, tá, pessoal? Não é na prova, né? Não sei se Já está colocado no slide como prova. Se tá no slide, tá no enunciado. Ó, deixa eu te contar um trem. Como que funciona então, né? Nas nossas articulações, a gente tem sempre a união, né, de duas extremidades ósseas, aquela área ali de osso compacto, vocês concordam? E aí nas articulações, a gente vai ter sempre uma membrana sinovial, que é responsável por secretar o líquido sinovial, que vai ficar ali auxiliando, né, reduzir o atrito das articulações, né, e não permitir que os ossos fiquem se chocando no movimento. Mas, no indivíduo que tem artrite reumatoide, como uma doença autoimune, ele cria anticorpos que atacam essa membrana sinovial. E isso acaba causando um quadro inflamatório intenso, tá? De sinovite. Então, a membrana sinovial do indivíduo fica inflamada. E essa inflamação, ela induz muito dano nessa área. Ela degrada a cartilagem, acaba começando a promover erosão óssea, até você ter fusão, tá? O quadro é bem feio. Olha que tristeza. Ó, isso aqui é o que a gente chama de deformação de pescoço. Quando você já teve fusão óssea de articulações, tá? Só ocorrência que acomete o osso maduro, não é mesmo? Daí foi nesse momento que nós falamos de osteoporose, né? Não sei se lembram disso. Vamos voltar nessa aplicação? Ó, deixa eu contar um tempo para vocês. Eu estou sendo mais sucinta, porque a gente já viu isso, mas se vocês quiserem que volte alguma coisa com mais detalhe, vocês falam, tá? Então, ó, o que acontece? Na osteoporose, o que a gente vai ter é, como o próprio nome já diz, a ocorrência de um osso que é poroso, ou seja, ele é menos denso. Significa, né, que ele tem
menos quantidade de matriz calcificada. Você concorda? Por que isso pode acontecer? No caso da osteoporose, ela se dá por um desequilíbrio entre a atividade do osteoclasto e do osteoblasto. Então, fica desequilibrada a atividade das células responsáveis pela síntese e responsáveis pela reabsorção. Concorda? Então, o que isso faz? Faz com que aumente a atividade osteoclástica, reduz a atividade de síntese e o indivíduo acabe com uma fragilidade óssea que o deixa predisposto a fraturas. Olha aí a imagem. Do seu lado, do lado de lá e do lado de cá. Ó. Do lado de lá, nós temos um osso mais denso, com a quantidade aumentada de matriz. E do ladinho de lá, haverá um osso fragilizado, né, poroso, que vocês podem ver aí. Mas por que isso pode acontecer? Fala para mim, você sabe de uma maneira até empírica. Quem é o indivíduo, quem é essa pessoa, esse seu paciente, que chegou no consultório com osteoporose? Descreva essa pessoa para mim. Idoso. Mulher. Ó, o William falou direitinho. É uma mulher na menopausa. É ou não é? Apesar da osteoporose poder acometer outros indivíduos, majoritariamente mulheres pós-menopausa. Isso por quê? Porque a osteoporose, ela é um problema que está relacionado à regulação hormonal da síntese e da reabsorção óssea. Então, o que acontece? No indivíduo sadio, a atividade do osteoclasto, ela vai ser regulada principalmente por paratormônio. A gente sabe disso, não é claro? Sim ou não? Mas não apenas por paratormônio. Outras biomoléculas que também regulam a atividade do osteoclasto são as citocinas. Alguém sabe quem são as citocinas? Citocinas são componentes que a gente secreta que são pró-inflamatórios na resposta. Então, as citocinas, a gente tem várias delas, são componentes pró-inflamatórios. Mas esses componentes pró-inflamatórios, eles atuam na regulação da atividade do osteoclasto. Quanto mais citocina, mais osteoblasto, né? Exatamente. Então, ó, quanto mais você tiver em citocinas pró-inflamatórias, maior vai ser a atividade do seu osteoclasto. Tudo bem? Então, olha o que vai acontecer. Eu vou ter, então, meu osteoclasto, presta atenção, respondendo à presença dessas citocinas. Pode ser interleucina 1, fator de necrose tumoral, interleucina 6 e por aí vai. E aí, o que acontece? Para o indivíduo saudável, em especial as mulheres, a formação dessas citocinas, ela vai também sofrer regulação hormonal. Então, o que acontece na gente fisiologicamente é que quanto mais estradiol, estrogênios, a gente secreta, menor a concentração de citocinas. De modo que o estradiol, os estrógenos, poderão limitar a atividade do osteoclasto. Como que ele faz isso? Se o meu osteoclasto estiver muito ativo, isso significa que há a presença de citocinas. Você concorda? Aí o que o meu organismo faz? Libera estrogênios, estradiol. Esses estrogênios diminuem a concentração de citocina. Com isso, reduz também a atividade do osteoclasto. E aí, eu terei menos reabsorção. Isso está claro? Só que o que acontece na mulher menopausada? Ela não consegue produzir estradiol, estrogênios em concentrações razoáveis. Você concorda? Se ela não está conseguindo produzir estrógenos, o que vai acontecer? Aumento de citocina. Aumento de citocina vai fazer o quê? Mais reabsorção. Por isso que a mulher menopausada poderá desenvolver um quadro de osteoporose. Porque como ela não está conseguindo produzir estrógenos, ela tem uma alta concentração de citocina. E a citocina aumenta a atividade do osteoclasto. Por sua vez, aumentando a reabsorção óssea. O que vocês acham? Pode crer? Isso ficou claro? Então, entendemos como é que é o mecanismo de regulação que induz o quadro de osteoporose? Então, lá no slide anterior, no final dele, a gente viu na fisiologia como é que isso acontece. Que aí nós vimos, né? Que é o osteoblasto, que fica sensibilizado pela calcitonina, produz uma PGL, não é mesmo?
E aí, dessa maneira, o APGL faz com que os osteoblastos diferenciem. Isso é na fisiologia. Aqui é um quadro patológico, tá bom? Aí você vai se lembrar. Olha, você ô, doutor, Tem um vídeo, professora. tão bonitinho, né? É um Mas o que eu prefeito. quero que vocês saibam é que vocês diferenciem isso, porque lá nos colegas aconteceram situações em que eu falei para explicar como é que era a regulação que induzia o quadro de osteoporose, e eles me explicaram na fisiologia, né? Que era o paratonona, a calcitonina, o APGL. Tá tudo certo, mas eu perguntei isso, né? Aí ficaram chateados comigo. Então agora você vai colocar essa questão na nossa prova e a gente vai responder certo, que aí você não vai ficar chateado com a gente, nem a gente com você. Tá vendo? Mas não sei o que eu pus, não, tá? Pode falar bem da verdade, eu estive tão debilitada que eu nem fiz a prova ainda. Então, vai fazer as coisas que eu tô falando aí, ó. Mas eu tô falando tanta coisa, vai virar uma prova de Enem. Eu ia falar, mas Né? Tá, gente, isso aqui ficou claro? Aproveita o tempo, faz agora. Junto com vocês, né? Vocês não querem sugerir as questões? Sim. Vocês são um cara de pau, gente. Aí eu pego e faço que isso. não é de graça. Então, seja, aí eu pego e falo, então tá bom, ó, vamos fazer a prova junto. Aí amanhã o que acontece comigo? O RH me liga, a minha conta na mesa. Mas a gente não Minha vai mãe, aprender. eu bato Já a criança vai. chorando. A gente vai contar pra ele. Se eu ganhar R$5 cada vez que eu escuto isso, eu tava milionário, tá? Porque toda a turma escuta isso. Aqui é todo mundo parceiro. Eu escuto Nós é da bagaceira. Mas não confio em ninguém. Gente, essa parte é importante. Vou lá ver se tem café. Você vai ver se tem Lembra café. de mim também, viu? Eu também foi, pronto. Tá, se tiver, eu quero. Tá? Eu também. E aí, ele já voltou, não tem café. Tá chegando. Traz um. Ô, Bex. Gente, olha lá. Nós tínhamos, então, no último slide do tecido ósseo, essa parte que era de histogênese, síntese, né? De processos que levam à ossificação, à formação óssea, né? E aí, eu falei para vocês que o processo, né, de histogênese do tecido ósseo, ele vai estar dividido em dois processos, que são eles: a ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. Lembra disso? Então, o que diferencia a ossificação intramembranosa da ossificação endocondral? Perfeito. É porque na ossificação intramembranosa, ela vai acontecer dentro do conjuntivo. Então, a membrana conjuntiva está lá e aí começa a formação, a ossificação. Agora, no caso da ossificação endocondral, é necessário primeiro precursor de cartilagem, que é um molde para fazer esse osso, né? E aí, este molde cartilaginoso gradualmente vai sendo substituído por matriz óssea calcificada. Tudo bem? Sim. Então, olha lá. No caso da intramembranosa, você não precisa, certo? Deste precursor cartilaginoso. E aí, a gente vai ter vários tipos ósseos que se desenvolvem por essas formas aí de ossificação. Por exemplo, os nossos ossos aí do esqueleto axial, eles se desenvolvem por ossificação endocondral, olha legal. E os ossos planos? Esses por ossificação endocondral. Bacana, né? Lá no processo de embriogênese lá do Guilherme. Olha lá. Então, o que acontece? Quando eu tiver o meu crescimento ósseo, o que eu consigo observar neste início? O que eu observo nesse início? Primeiro, é que eu vou ter áreas isoladas de crescimento ósseo. E aí, eu vou, ao mesmo tempo, ter ali alguns processos que tem já osso formado e outros ainda não. É o que forma, né, aquelas chamadas lamelas que a gente costuma reconhecer quando a gente está no fonte pela primeira vez. Lembra? Então, aqui é um processo gradual, né? Ele vai acontecendo aos poucos. Então, vamos começar pela intramembranosa, que é a simples. Então, no processo intramembranoso, a única coisa que eu preciso são das células mesenquimais. Vocês concordam? As células mesenquimais estão no conjuntivo. E aí, elas é que vão se diferenciar em células ósseas de síntese dos nossos osteoblastos. Concorda? E aí, à medida que essas células mesenquimais se diferenciam em osteoblastos, eles irão, então, produzir a matriz e transformar seus osteócitos em um processo que você já sabe, né?
tem primeiro a formação de um centro de ossificação, aonde o tecido mesenquimatoso começará a se diferenciar em células especializadas no tecido ósseo, os osteócitos, os osteoblastos, tá vendo? E aí, estes osteoblastos vão começar a sintetizar a matriz até se diferenciarem em osteócitos. E assim, você vai ter o processo de formação do chamado osteoide. O primeiro processo de formação. E aí, esse osteoide começa, então, a se mineralizar. Ou seja, vai ser depositado nele os cristais de hidroxiapatita. Concorda? Tudo bem? Deu 9. Então, ó, assim que você começa o processo de ossificação intramembranosa, a primeira você descobre o osteoide. Esse osteoide vai se mineralizar, formando um osso maduro. Tudo bem? É, soro, caralho. Isso, quando esse processo se inicia, imaginem, né, que eu tenho uma área de conjuntivo, ali começaram a se desenvolver os osteoblastos e os osteócitos, cada um deles vai começar o seu processo de síntese de matriz. Então, o início do crescimento do osso nessa região é meio irregular, você concorda? Consegue visualizar? Eles são vários grupos celulares que estão sintetizando e isso só vai criar regularidade quando se juntar, você concorda? Com isso, no processo de ossificação intramembranosa, inicialmente, você vai conseguir identificar as chamadas espículas, que nada mais é do que uma formação inicial de tecido ósseo que cada grupo de osteócito está secretando individualmente. Naturalmente, que essas espículas que vão se formando, elas em algum momento vão se unir, formando um osso compacto. Você concorda? Sim ou não? Então é isso aí que vocês estão visualizando. Precisa de eu te mostrar? Não, você já entendeu tudo. Olha lá, aqui nós temos as nossas células, né? Cada grupo desses celulares vai se unindo e começando a secretar. O que nós vamos ter aqui são essas primeiras espículas. Mas naturalmente que essa secreção de síntese óssea vai ir continuando até a gente ter a união dessas estruturas. Então, a ossificação intramembranosa é muito simplória, é uma alegria sem fim, não é mesmo? Mas a endocondral é muito mais legal, porque ela desafia a sua inteligência. Olha aí. Vamos ver. Ela é mais difícil. Não, difícil não. Diversão, é o desafio à sua inteligência. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha lá. Então, como nós sabemos, a ossificação endocondral vai depender de meu Deus, pronto. É uma água, prof. Na verdade, eu queria café. Não, peraí. Não, fica aí, Ariane. Ela não chegou ainda. Chegou. Eu senti também. Se chegou, eu vou ficar com medo. Assim, ó, o que acontece? No caso da ossificação endocondral, o que eu vou precisar? Não é de um modelo de cartilagem? Então, a primeira coisa que vai acontecer é que as células mesenquimatosas não vão se diferenciar imediatamente em osteoblasto. Elas vão se diferenciar em quem? Em condroblasto, que é o quê? A célula responsável pela síntese da matriz cartilaginosa, porque primeiro tem que fazer a matriz cartilaginosa, você concorda? Então, diferente da intramembranosa, primeiro você vai ter condroblasto. Formou os condroblastos, aí eles começarão a síntese do nosso modelo de cartilageiro mais. Sem brincadeira. Senhor, dá uma pausinha pra gente tomar um cafezinho ali. Você não tá entendendo aqui. Aí eu vou também. Agora como é que eu estou? Você toma café? Já damos. Você viu como é que eu sinto? Não, pois é, quase verdade, cara. Ah, vai mesmo, sabendo? Obrigado, você avisou. Na ossificação endocondral, o que nós temos então é uma modelo. Ô, gente! É um modelo de cartilagem, não é mesmo? Que vai se originar pela diferenciação lá das células mesenquimais e condroblastos. E aí, o que a gente vai ter é a formação dessa estrutura que é uma forma. E aí, de repente, ela desenvolve o que nós chamamos de colar ósseo. Olha lá, é uma área externa ao modelo de cartilagem,
onde as primeiras células de síntese óssea começam a desenvolver e secretar a matriz óssea. E aí, a partir desse colar ósseo, a gente vai criar o nosso centro de ossificação. Este que vai ser, né, um centro de formação, né, de síntese de matriz. E à medida que esse centro vai aumentando, você vai tendo redução de número de condrócitos, aumento de número de osteócitos, não é mesmo? E também criação de toda uma rede vascular. E aí, não é mesmo? A gente vai ter depois algumas células tronco do mesênquima que vão se diferenciar em estruturas promovedoras de angiogênios. Olha aí, esse processo também se dá com formação de espículas, tá bom? Isso está claro? Aí falei com vocês que esse é um processo em que a gente tem síntese de matriz óssea. Mas a gente tem uma outra, né, estratégia de ossificação que não serve para formar o osso em si, mas sim para que ele cresça de maneira longitudinal. Ou seja, é para o nosso lombo aumentar, né, em tamanho, vamos dizer verticalmente. Coisa que aconteceu um pouco comigo. E aí, este crescimento, ele depende de uma estrutura, que é a chamada cartilagem epifisária. Vocês se lembram disso? Então, o crescimento longitudinal do osso, ele vai depender de uma estrutura cartilaginosa que fica na extremidade, entre a epífice e a diáfise óssea. Vocês se lembram disso? Olha lá a carinha dela. Ó, essa aqui é a cartilagem epifisária. Quem é essa aqui? Parece um negócio da Shell. Articular. Não, quem é essa estrutura aqui? Epífice. Anatomia, Dobriana. Quem que é essa parte aqui? Diáfise. O que tem entre a epífice e a diáfise? Cartilagem epifisária. Qual que é a função da cartilagem epifisária? Fazer com que o osso estique, né? Promover o crescimento longitudinal do osso. Como que isso é feito? Por meio de um processo de crescimento de ossificação que é endocondral. Isso aqui não é cartilagem? O que você vai ter é inicialmente uma diferenciação. O processo que inicia-se com condroblastos e condrócitos e depois vai ter diferenciação em osteoblastos e osteócitos. E aí nessa área aqui você consegue fazer síntese de matriz óssea que vai empurrando a sua epífise para cima juntamente com a cartilagem epifisária. E aí existem várias áreas, né, dentro dessa cartilagem que são responsáveis por esse processo de crescimento longitudinal. Então lá em cima, onde eu não alcanço, que estou andando, temos o osso da epífise. Logo abaixo dele, eu tenho já o início da minha cartilagem epifisária. Ali há uma área chamada de zona de cartilagem em repouso, tá certo? Essa área ela fica no disco epifisário, ela está mais superior. Vocês estão visualizando lá para cima é a epífise, vocês concordam? E para baixo é a diáfise. Então, logo abaixo da zona de cartilagem em repouso, aí a gente entra na área de zona de cartilagem seriada, não é mesmo? Que é aonde começa a proliferação de condroblastos. Logo depois disso, eu entro numa área que é chamada de área hipertrófica. E ali, esses condroblastos começam a aumentar em tamanho onde eles irão se diferenciar em osteoblastos. E aí, eu entro numa área aqui, que é a zona de cartilagem calcificada, e logo abaixo dela a zona de ossificação. Tudo bem? O que vocês acham? Muito lindo, professora. Eu acho que isso aí não precisa colocar na... Que curtido. Ah, eu não sei se eu vou pôr. É claro que Já aprendemos bastante, prof. Eu acho que não precisa. Ah, isso aqui eu gosto de pôr em reparo. Gosto pra caramba. Isso é legal. Essa é muito legal. Reparo. Essa parte é muito boa, eu gosto. Empolgante. Então imagina, eu tenho um osso compacto Entendeu a e referência? aí fraturou-se. Fraturou. O que vai acontecer? Que voa, velho. Eu posso ter dois tipos de processo de reparo. Aquele que é feito com suporte de placa, que é direto, vocês se lembram disso? E o outro, que é, você tem um fraturão aí? Pode ser. E o outro, que é feito a partir de uma estratégia mais comum, que é o uso de gesso, que é o que nós chamamos de consolidação aí, ou... Pedi a palavra. Posso dizer diretamente, né?
É a direta e indireta. Obrigada, viu? Então, ó, quando você tem placa e tem restrição de movimento, o processo de ossificação é direto. Você concorda? Só que aí a gente vai ter uma situação mais comum, que é aquela que você põe gesso. E aí a consolidação é do tipo indireta, tá certo? E o que é fundamental para que haja consolidação indireta, meus queridos? Resposta inflamatória. Então, a primeira coisa que tem que acontecer na consolidação indireta é aquela área que está inflamada. Forma-se ali naquela área que a gente chama de hematoma de fratura. E é isso que vai fazer com que venha uma quantidade de células, de plaquetas, de componentes, né, que vão se infiltrando ali, e aí essas células depois vão se diferenciando para induzir o processo de consolidação. Então, da mesma forma que na síntese, você vai depender de células mesenquimatoras. Elas vão chegar ali na área de fratura a partir do processo inflamatório, que é infiltrativo, não é mesmo? Então, a inflamação causa uma vasodilatação, elucidação, recrutamento de componentes do sistema imune, não é mesmo? Isso tudo vai acontecer também. E aí, dentro desse hematoma de fratura, a gente vai ter o que nós chamamos de tecido de granulação. Este tecido de granulação é um tecido conjuntivo, meus filhos. E o que é importante aqui saber? Que o ósseo é um conjuntivo também, diferenciado, que muda a sua composição. Então, a consolidação vai começar com a formação de um conjuntivo. Este conjuntivo, inicialmente, ele é rico em colágeno tipo 3 e fibra colágeno tipo 2, tá certo? Depois disso, eu vou ter esse tecido de granulação e as células do conjuntivo que eram mesenquimatosas vão virar condroblasto. Quem é o condroblasto? Célula responsável pela síntese da matriz cartilaginosa. Condroblasto, por sua vez, vai começar o processo de ossificação. Essa estrutura, cartilagem, junto com o tecido de granulação, é o que a gente chama de calo mole. Calo mole é o que inicialmente consolida a fratura, mas não por completo. O calo mole, ele é formado por cartilagem conjuntiva. Ali vão se diferenciar as células condroblásticas, vão ficar reduzidas e a gente vai começar a produzir osteoblastos, entendeu? E esses osteoblastos vão começar a depositar a matriz óssea sobre essa cartilagem que ali tinha se formado. Depois disso, esse calo mole vira um calo ósseo. E aí você tem reparto. É claro que este calo vai sofrer de processos de reabsorção depois para que a forma do osso seja restaurada. Isso está claro? Sim ou não? Sim. Tá bom. Vai depender de como é que você imobilizou. Tá? Aí falei de raquitismo, não é mesmo? Foi um caso clínico que a gente mencionou aqui. O que acontece no raquitismo? Deficiência de cálcio, por quê? Pode ser por problemas nutricionais, falta de vitamina D. Músculo agora? Quer ver o meu tríceps? É mais café ou é? Aí a frase vai ter isso, vai Tem café? Peraí, você tá sentindo tem café? Gente, havíamos discutido então os tipos musculares, não é mesmo? Começamos lá pelo esquelético, como foi? Que é uma estrutura bem organizada, de fibras paralelas, não é mesmo? E a gente disse, né, que este músculo vai ser dividido em estruturas chamadas de feixes e que os feixes são compostos das nossas miofibrilas e cada uma delas, por sua vez, vai ser uma fusão de mioblastos. Isso vocês se lembram? Aí falamos um pouco de organização do músculo esquelético, não vou ficar me detalhando nisso, a gente já passou por essa parte, tá certo? Mas, a nível de músculo esquelético, nós ainda tem
a gente descobriu que existem, que existem tipos de fibras musculares. Oi? Eu? Não, o morro é bonito, mas tipo. Você ficar relaxado. É. Lembra-se quando a gente estava falando de fibra? Eu falei para vocês que tinham 3 tipos de fibras musculares e que eram metabolicamente distintas a depender de qual que era a sua função majoritária. Isso era muito bem observado em atletas, a variar de qual que era o tipo de atividade física que a pessoa executa. É bem interessantíssimo. A gente tem 3 tipos então de fibra. A tipo 1, que é a chamada fibra oxidativa lenta, a tipo 2A, que é a glicolítica oxidativa rápida, e ainda temos as do tipo 2B, que são as glicolíticas rápidas, né? E aí quando a gente vai ver em composição essas fibras, a gente observa o quê? É que as fibras do tipo 1, que são as oxidativas lentas, elas são fibras que têm muita resistência à fadiga. De modo que, se você tiver um indivíduo, por exemplo, um corredor de triatlo, ele vai ter muito dessas fibras, né? Por quê? Porque elas têm resistência. Agora, as do tipo 2 e as do tipo, seja 2A, 2B, essas já não têm muita resistência, mas elas são muito... Elas têm muita força. Exato. O que acontece? Elas têm muito glicogênio. Aí quando vocês viram lá na bioquímica da Elis, né? Vocês viram que o glicogênio é um polímero, que ele busca armazenar glicose. Então essas fibras que são muito ricas em glicogênio, elas têm muita glicose, de modo que permite que você faça glicólise anaeróbica ali com muita frequência. E isso é bom para o indivíduo, por exemplo, que faz uma atividade física de arranque, como por exemplo o corredor de 100 metros rasos, ou então aquele cara que faz levantamento de peso. Ele precisa de ter essa descarga energética imediata, mas a fibra não tem resistência não. Concorda? Então o que diferencia a fibra do tipo 1 da fibra do tipo 2? Bom, a fibra do tipo 1, ela tem muita mitocôndria. Olha que maneiro, o que acontece? Eu adoro gente ver o que acontece dentro da mitocôndria? Produção de ATP. ATP por qual via? Ciclicrebs aeróbico, né? Tem um saldo em ATP imenso, não é mesmo? Então, por isso que essas fibras têm uma resistência grande, porque elas produzem ATP em grandes quantidades. Agora, já a glicólise anaeróbica produz pouco ATP, mas ela é direta, mais rápida, concorda? Então, no caso do indivíduo que tem abundância em fibra do tipo 2, ele faz a glicólise anaeróbica para que tenha energia rápida, tá? A tipo 2, ela produz ATP, mas ela consome mais rápido, não é isso? Exatamente, ela não tem resistência. Ela tem abundância em glicogênio, então ela tem muita glicose armazenada. Agora a fibra do tipo 1, ela tem muita mitocôndria, então ela fica produzindo muito ATP, o que dá a ela mais resistência, concorda? Isso é muito maneirinho. Bom, não me lembro se eu corri. Lembramos do processo de contração? Então, este é muito legal. Cada unidade dentro da nossa fibra muscular é um sarcômero, né? O sarcômero é uma parte da miofibrila, que é onde está a unidade de contração. A unidade de contração é composta do quê? Filamentos finos e filamentos espessos que se alternam, vocês concordam? Então, dentro de um sarcômero, há um empilhamento de fibras espessas e fibras finas, filamentos espessos e filamentos finos, que só poderão promover a contração se deslizando um sobre o outro. Vocês se lembram disso? Então, o que tem dentro do filamento espesso? E do filamento fino? Perfeitamente, não é mesmo? Então, o que vai promover a contração muscular é o deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina. Como que isso acontece, gente? Então, o que eu vou ter? Dentro do meu filamento, eu quero uma imagem específica. Deixa eu ver. Então, o que acontece? É isso que eu quero. O que acontece? Esse é belíssimo, né? Para que você saiba o processo, todo o processo de contração. Então, imagina, eu tenho um sarcômero. Ele é composto do quê? Actina e miosina alternada.
concordam? Sim. Para que esta unidade promova a contração, a actina deverá deslizar sobre a miosina. Concorda? Isso só é possível porque na miosina existe uma estrutura que faz parte ali desta proteína, que é a cabeça de miosina. Você concorda? Sim. A cabeça de miosina, ela liga-se no filamento de actina. E aí é como se ela desse a mãozinha e puxasse. Você concorda? Sim ou não? Então, o que a cabeça de miosina faz? Ela dá a mãozinha pro colega e faz assim. Agora a gente vai. Percebe? Percebeu? Tá melhorando. Sai do chinês. Em 5 quilômetros, você joga tudo fora. Já tá, você vai Não, mas eu morrer. não consigo quilômetro nem sadia. Mas aí tá. Percebeu? Vai virar do chinês. Nem sadia. Eu imagino. Se você me ver correndo, acorde, tá? Eu estou fugindo de alguma. Ó, então, percebeu como é que esse processo se dá? Só que a ligação da cabeça de miosina, do filamento de actina e o próprio processo contrátil depende de algumas coisas. Você concorda? Primariamente de sinalização. Concorda? Após a sinalização, que nós vamos estabelecer daqui a pouco, o que vai acontecer? Vai haver a liberação das unidades que promovem a ligação da cabeça de miosina com a actina. Então, quando o músculo está em repouso, a cabeça de miosina não consegue se ligar no filamento de actina. Isso porque as áreas, os sítios de ligação, estão bloqueados por outras proteínas, especificamente a tropomiosina. Você concorda? Quando eu preciso promover a contração, a primeira coisa que vai acontecer é a exposição do sítio de ligação da cabeça de miosina, não é mesmo? E aí a miosina vai então ligar-se no filamento de actina e a contração irá acontecer. Uma vez que a contração se deu com o consumo de uma molécula de ATP, a miosina larga da actina e o músculo volta para repouso. Isso está claro? Então, mecanicamente, funciona dessa forma. Agora, o que induz esse processo? Porque daí é uma sinalização nervosa química. Concorda? Sim ou não? É lógico que ela depende da junção neuromuscular. Mas então, para que a gente tenha sinalização que é indutora de processo contrário, que aquilo que eu expliquei agora há pouco, digamos que é apenas mecanicamente o que se dá a nível estrutural do músculo. Agora, isso aqui é como é que o processo é induzido. Então, é necessário que eu tenha uma junção neuromuscular, que nada mais é uma área de contato da placa motora com o seu sistema nervoso. Você concorda? Então, há um neurônio e o seu axônio que estará em contato com a placa motora aqui. Você concorda? Nesta área, haverá liberação de neurotransmissor, mais especificamente acetilcolina. E lá no músculo tem receptor de acetilcolina. Quando este processo se dá, qual é o resultado? Qual é o resultado, meus queridos? Bem, amigos. Imediatamente, eu tenho a liberação de cálcio, tá? É isso que vai promover a despolarização, que vai induzir a sensibilização da nossa placa sensora. Então, um resumão dos eventos seria o quê? Eu sinalizei a nível do meu sistema nervoso, naturalmente, que eu quero contrair o músculo. Nesse momento, na minha junção neuromuscular, haverá liberação de acetilcolina. A acetilcolina será percebida pelos receptores de acetilcolina da placa motora. Você concorda? Sim. Nesse momento, a acetilcolina promoverá uma despolarização que induz a liberação de cálcio. O cálcio, entrará lá dentro do sarcômero, onde estão aquelas mesmas unidades de contração. Este cálcio é que vai fazer com que a proteína tropomiosina se desligue da actina, expondo o receptor da cabeça de miosina. Ele vai então ligar-se na actina
promover o processo contrátil, depois ele vai consumir o ATP e vai voltar para o músculo de repouso. Isso que eu falei, tá claro? Porque daí agora eu fiz um resumão, ó. Do início até o final. Conseguiu perceber? Que nós ligamos uma coisa na outra? É muito bonito de se ver, né? Oi? Então, do Botox eu coloquei porque a toxina imita a liberação da acetilcolina. Esse tem que colocar porque a gente tem que saber. Eu acho, viu? Eu sou especialista nisso, que eu faço semestral. Eu acho que isso ficou claro? Ficou. Aí eu coloquei, para vocês saberem um pouco de aplicação, miastenia graves, que eu amo também. Miastenia graves é maneiríssimo, né? Que é aquela ocorrência autoimune, onde você tem degradação da junção neuromuscular, e aí perde-se, né, a sensibilidade à acetilcolina, os receptores vão se reduzindo, e aí você não tem processo contrátil paralisia. Essa é maneiraça, né? Eu gosto dessa. A minha Vocês gostam dela? Você gosta dela? miastenia vai cair na prova também. Oi, você acredita que eu coloquei na prova dos colegas de lá? Então vai ter nada. Aí eu não posso ficar aproveitando as questões, vocês ficam se comunicando. Quem dera. Ele só falou, isso aqui é interessante. Ah, isso aqui é interessante. Eu conheço os seus colegas, você acha que eles falaram isso? Ah, mas eu acho que me engano, você está falando tudo. Eu conheço a sua peça. Miastenia vai cair na prova. Vai. Oi, eu não sei. Você falou que gosta muito. Eu gosto bastante. Mas eu estava falando com a Arezinha, eu botei na prova dos colegas, aí agora eu não sei se eu vou cobrar com vocês. Prof, mas você Professor, colocou abre na seu prova dos coração. colegas porque era importante, né? Isso não é Como importante. que você deixa isso fora da nossa prova? Exatamente. Isso é importante? É importante, a gente tem que Ela fazer. tem toda a razão. Mas eu vou fazer assim. Eu vou cobrar a mesma questão, só que não igual. Diferente. Com similaridades. Ah, Mas não igual. Mas só com similaridades. e a prova? Filé. Não vai nessa não, Gabizinho. 200 pontos fixos. Que isso? Eu, hein? Mercenário. Pô, se todo mundo der Vai e a indo. gente faz uma plaquinha e Ô, compra. gente, aí, o que é interessante, né? A gente Você começou... dá? Você dá 100? Ou não só? Tem a mudada da professora. Eu tenho mais café e eu não tenho mesmo. Você dá 100? A gente começou Você dá a 100? seguir o músculo cardíaco Dá não? e depois entramos no músculo liso. Vocês se lembram disso? Né? A nossa última aula foi essa linha aí, mas muita gente Tá não liso? sabe. Né? Muita gente foi foi uma reposição que eu fiz. Que eu fiz com vocês. É que Ah, galera. Quando foi? Quer dar o Então, jogo? o que acontece, né? A gente começou falando do músculo cardíaco, tá, meus meninos? Que também é um músculo que tem um arranjo estriado, tá certo? Mas ele tem uma estrutura atípica, chamada de disco intercalar, que a gente pode ver individualizando, né, as fibras. Fica parecendo um músculo cardíaco ao corte, como se fosse uma escadinha, né, com degrau. Olha que lindo. Olha esse, que é do Robbins, olha, eu gosto do Robbins. E aí, esses discos intercalares, eles são responsáveis por fixar, tá, as diferentes células que compõem o músculo cardíaco, tá certo? E aí o comprimento disso é variável, né, e é para fixação. A nível estrutural, você vai ter então uma célula que tem aquele componente mesmo alongado, da mesma maneira que é o músculo esquelético, tá certo? E aí a estrutura também contrátil é muito similar, tá? Ela é de fibras paralelas, tá certo? Que também é composto por aquelas mesmas zonas do sarcómero que vocês viram no esqueleto, mas o processo contrátil do músculo cardíaco é que vai distinguir um pouco, tá? Isso vai ser um pouco diferente do que a contração do músculo esquelético, tá, pessoal? Isso que é importante, tá? Então, o que a gente tem lá na contração do músculo esquelético? Basicamente, só é necessário um impulso nervoso na junção neuromuscular que vai liberar o cálcio que vai promover, né, a contração. Isso tá claro? No caso do músculo cardíaco, vai depender de outras coisas além disso. O cálcio sozinho, ele não é capaz de induzir a contração, tá? Precisa de outras etapas que vão começar a
nós chamamos de fibras de Purkinje. Isso aí, tá claro? Então, olha lá. No músculo cardíaco, gente, também vai ser a liberação de cálcio que vai induzir o processo contrário, da mesma forma que o músculo esquelético. O que distingue é que lá no músculo cardíaco isso vai ser induzido por fibra de Purkinje, que é uma célula diferenciada, especializada, que ela é de condução. Imagine o coração. De onde é que parte a sinalização que induz o processo contrário? O sistema nervoso autônomo a partir de quem? Não é do nosso material? E aí ele não fica na parte superior do órgão? Este impulso não precisa ser transmitido por todo o órgão para promover o bombeamento, a sístole imediato? Não é isso? Então, a partir do momento que você tem o impulso inicial que promove a contração, este impulso vai ter que ser perpetuado. Você concorda? Quem faz isso são as fibras de Purkinje. São elas que vão propagando, conduzindo o impulso nervoso por todo o tecido. Está claro? Sim ou não? Tá? Então, as fibras de Purkinje, elas são um sistema de condução, tá bom? Naturalmente, que elas vão ficar nas áreas mais periféricas, concorda? Que elas que vão conduzir. Então, nesse corte aqui, você está visualizando o que seria lá na parte superior, que não alcança o endocárdio, a película conjuntiva que vai estar se delimitando todo o órgão. E logo abaixo dele, tem aqui as fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje se estenderão por todo o órgão, logo abaixo do endocárdio. E aí, abaixo das fibras de Purkinje, quem estarão? As miofibrilas, que são as mesmas unidades contráteis do músculo esquelético. Está claro? Aí como é que o processo contrátil vai se dar? Eu vou ter, a princípio, as minhas fibras de Purkinje aqui em cima, elas vão receber o impulso nervoso e o perpetuar. Com isso, as fibras de Purkinje irão promover a despolarização das unidades contráteis lá do músculo cardíaco. E aí o que vai acontecer? Mesma coisa que acontece no esquelético. Liberação de cálcio. Cálcio vai liberar a tropomiosina da actina. Miosina vai se ligar na actina. Contraiu. ATP, relaxou. Igualzinho, mesma coisa. O que diferencia então? Aí você fala para o aluno e fala, tem que subir mais, né? Só eu ir na revisão. Mentira. Eu gosto da sua presença. Tá bom? Tudo bem? Ok. Você tá? Então vamos lá. Por fim, para acabar, para eu ir embora dormir, tínhamos músculo liso. Esse sim é diferentão, né? O cardíaco e o esquelético eles são bem parecidos. E sim, bem parecido. Só muda essa particularidade, né? Em que você vai ter as fibras de Purkinje, que são um sistema de condução. Mas no músculo liso é diferente, porque a estrutura organizacional dessas células não é paralela, como a gente teria no esquelético cardíaco, tá? O músculo liso, ele se organiza na forma de folhetos, tá? Então é uma estrutura bem desorganizada. Olha lá, essa eu tirei do Junqueira, vou didático, né? É só para vocês verem como é que as fibras musculares se organizam no músculo liso. Não é aquela organização paralela que você vê no músculo esquelético cardíaco, tá certo? Então, aonde a gente encontra músculo liso? Paredes de órgãos ocos, então no intestino, no seu estômago, né? Então, todos os seus órgãos ocos são revestidos por musculatura lisa, tá certo? E aí, meus queridos, isso aí é só para vocês visualizarem o corte, como a organização não é nem um pouco parecida com a do músculo esquelético. Ó, da mesma forma que as fibras do músculo liso se organizam dessa maneira bem distinta, também é distinta a maneira como se organizam os filamentos de actina e miosina. Por quê? Porque no músculo liso também vai ter contração, portanto também haverá actina e miosina, mas não vão estar organizados naqueles sarcômeros que a gente vê no músculo esquelético e cardíaco, em que eles estão em paralelo e vão simplesmente contrair
repuxando e depois afrouxando. Não é assim. No músculo liso, a organização é totalmente diferente. Olha aqui como é que ela se dá. Olha que interessante. Eu vou ter uma célula do músculo liso e aí, em todo o seu entorno, haverão filamentos de actina e de miosina que vão estar de mãozinha dada por toda a célula. Está sendo uma grande rede. De modo que o processo contrátil, ele não vai acontecer assim como acontece no músculo esquelético. É como se você estivesse apertando uma esponja na hora que você está lavando sua louça. Imagina esse movimento assim. E por que isso acontece no músculo liso? Se você já sabe onde ele fica. Olha o movimento peristáltico do seu intestino. Não é assim que ele tem que acontecer para empurrar o bolo fecal? Então é por isso que a organização dos filamentos de actina e miosina é dessa maneira no músculo liso. Porque o processo contrátil tem que ter essa característica. Percebe? E aí, como é que isso vai acontecer? Eu vou ter, então, um aparelho contrátil, ele é diferente, né? Ele não é paralelo. Mas, da mesma forma, ele vai acontecer no deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina, tá certo? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter primeiro essa rede que é formada de actina e miosina em uma estrutura de placas densas, tá vendo? Então, cada área de junção de actina com miosina ali na célula do músculo liso, ela forma o que nós chamamos de placa densa. E aí, logo que a contração acontecer, é como se todos esses filamentos que estão lisos fizessem um processo de deslizamento. Então, eles vão repuxar toda a rede centralmente e depois soltá-lo. Consegue visualizar? Olha lá na imagem como que fica. Isso está claro? Sim. Como que esse processo se dá? Bom, a mesma coisa, né? Eu vou ter um estímulo inicial que induz uma despolarização com liberação de cálcio. Este cálcio, ele vai induzir o processo contrátil, mas na musculatura lisa há particularidades. Porque vocês se lembram, no músculo esquelético, qual que era a sequência? Só para nós fazermos um paralelo. Qual que era a sequência do músculo esquelético? Cálcio, aí o cálcio induz um desligamento da tropomiosina lá da actina, aí libera a cabeça de miosina ligada-se na actina, e aí a contração acontece. Pois é, o músculo liso não é assim. Até a liberação de cálcio é igual, mas depois distinto. Olha lá, esse esqueminha aqui que eu coloquei para vocês. No caso do músculo liso, gente, o processo contrátil não depende só de cálcio. Ele depende de uma outra proteína chamada de calmodulina, que fica dentro do citosoma. Quando o processo contrátil precisar ocorrer, o cálcio vai ser liberado. Esse cálcio vai entrar dentro da célula da musculatura lisa e vai se ligar a essa proteína calmodulina. Isso vai formar um complexo chamado de complexo cálcio-calmodulina. Este complexo cálcio-calmodulina, ele vai induzir a ativação do filamento de miosina. E aí, o filamento de miosina vai se ligar na actina e vai puxar a fibra para fazer aquela contração que é centralizada. Isso aí você conseguiu entender? Então, o filamento de miosina, ele está aqui, ó, bem adjacente à membrana. Aí, ele vai lá e, ao ativar-se, liga-se na actina. Aí, ele não vai fazer isso aqui igual no músculo esquelético, ele vai fazer assim, ó. Percebe? Aí, a célula vai fazer assim. Lindo de se ver, né? Está claro? Olha onde a miosina inativa estava. Aqui está a actina, ó. Aí, quando o complexo cálcio-calmodulina formou-se dentro da célula muscular lisa, aí ele vai ativar essa miosina. Aí a miosina vai fazer o quê? Se dobrar e ligar na actina. Aí ela vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? Diferente do músculo esquelético. Você não tem complexo cálcio-calmodulina, é só cálcio. Aí para ela se soltar, não precisa Não, aí depois ela desfosforila. Tá. Quando reduz a concentração de cálcio. Ó, preciso contrair a minha musculatura lisa. Indivíduo precisa
evacuar. O que vai acontecer? Né? Já está no intestino. O que vai acontecer? Cálcio será liberado. Por quê? Porque o intestino do indivíduo precisa empurrar o bolo fecal. Isso só se dá por conta do músculo liso do intestino. Aí o que vai acontecer? Para que isso aconteça, cálcio será liberado. Liberou o cálcio, ele vai entrar na célula muscular lisa e vai encontrar essa proteína chamada de calmodulina. Aí ele vai formar um complexo cálcio-calmodulina. O complexo cálcio-calmodulina, por sua vez, vai ativar a miosina do músculo liso. No momento em que esse músculo está relaxado, essa proteína miosina, ela está não dobrada, ela está estiradinha. Aí, por indução causada pelo sistema cálcio-calmodulina, ela dobra-se. Aí ela se liga no filamento ativo. Aí ela poderá, então, contrair. Cálcio, discosol, mais a calmodulina, mais a enzima bacteriose e a miosina. Aí ocorre a fosforilação combinando com a actina. Isso. É isso? É porque esse processo todo é mediado por proteína quinase. É um processo sinalizatório intracelular que é comum a vários processos metabólicos. Mas é isso. Sim, mas não precisa de você decorar isso não. Não? Você não vai pedir para a gente descrever a sequência de contração? Somente a nível de formação de complexo cálcio-calmodulina e dobramento de proteína miosina. Para mim, eu satisfaço isso. Pode mudar o buscar a prova. Não! Bom, Mas aí se a prova está pronta ou ainda não está pronta? Eu não fiz a prova não, Julinha. Eu estive dodói. Vamos relacionar os pônicos esqueléticos. Mas o que você achou? Porque o esquelético e o cardíaco é bem parecido. É mais fácil. Tá. Gente, vocês têm mais dúvidas? Excelente. Chuchu, né? Por isso que eu não quis deixar de dar. Acabou? Sim? 0 para 5 anos. Sim, eu vou para atividade, você me lembra? Porque hoje não é.